No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança. Bem-vindos ao podcast Diamond. Aqui você brilha como uma joia rara. Se você se interessa por assuntos de empreendedorismo, aprendizados da vida, junto com a rotina profissional, aquela coisa que você pensa, nossa, como essa pessoa brilhou desse jeito, se eu tenho as mesmas habilidades? Aqui você aprende pelo aprendizado dos outros. E sabe o que é legal? Que são sempre pessoas autênticas, genuinamente formadas e lapidadas pelo nosso Deus, né? Hoje não vai ser diferente, trago uma pessoa maravilhosa aqui. Ela é uma mulher que se lapidou também com muita coragem. Ela teve desafios emocionais onde ela mergulhou no autoconhecimento e hoje ela transforma a vida das pessoas. Ela já transformou a minha, então eu posso dizer pra você, ela é uma pílula de clareza que às vezes eu tenho vontade de comprar ela, sabe? Pra ter todo dia. Vamos explorar esse autoconhecimento comigo, com muito afeto. Ana Cláudia de Oliveira, bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, que apresentação maravilhosa. Fiquei muito feliz em te conhecer hoje pessoalmente, né? E pela oportunidade de estar aqui. Olha, a gente sempre faz essa ambientação para trazer para o público, mas é que com você eu tive dificuldade até de escolher as palavras. Você trouxe tanto aprendizado para mim, você me trouxe um olhar para minha vida que era diferente, que eram coisas que estavam lá e eu falava, como eu não vi, sabe? E que honra te receber aqui no Diamond. Obrigada por aceitar o meu convite, né? A Gazeta com certeza ganha muito tendo sua presença aqui. Hoje vai ser um lugar de aprendizado com certeza. E para começar, eu quero que você se sinta em casa, né? E quero que você me conte como é que tá seu coração. O meu coração tá muito feliz por estar aqui, por essa oportunidade, por essa experiência e também poder compartilhar um pouco, né, sobre mim, sobre toda a jornada, todo o processo. Ana, como é que é você, além da terapeuta, né, assim, a Ana Cláudia fora do consultório? E sabe que eu acho até complicado fazer essa diferenciação, porque tudo que eu vivo é tão profundo, é tão único, que eu acredito que se completam, sabe? O que eu sou dentro dos atendimentos e fora fazem parte do meu dia a dia, da minha vida e da minha história mesmo, de uma forma bem profunda. Porque quando eu tô atendendo, é um momento onde eu simplesmente permito. Então eu permito que venham as informações mesmo. E quando eu não estou atendendo, eu estou buscando compreender mais, sabe? Me desenvolver, olhar para dentro de mim, me compreender também como pessoa. Eu percebi muito isso, teu olhar com a gente sem julgamento, né? Você consegue ter uma empatia muito forte. E aí eu pensei assim, como é essa mulher nas horas vagas dela, né? Porque o que te nutre emocionalmente, espiritualmente? Oração. Eu acredito muito no poder da oração. Eu acho que todos os dias o que toca a minha alma mesmo é esse momento de orar, sabe? De estar em conexão. E não é uma oração pronta, mas sabe quando você acorda ali naquele momento e você fecha os seus olhos e se permite conversar com o Criador? É isso que me nutre sempre. Então eu sempre busco esses momentos de oração, de conexão, de olhar mesmo para Deus, como meu amigo íntimo, né? Como meu pai.
É bacana. Ainda mais assim, do caos que você contou que já viveu, né? A essa lapidação que veio, que está Sim. vindo, que você falou que faz isso diariamente, dessa autorreflexão. Você já enfrentou depressão, ansiedade, Sim. mudanças de carreira, que são coisas que afligem mesmo, que é normal te dar uma ansiedade quando você está em processo de mudança, né? A ansiedade, ela é realmente esse medo do futuro, né? Como que esses momentos te moldaram como mulher e depois como profissional? Eu acho que tudo começou justamente com esse processo de dor que eu vivenciei, né? Há 10 anos atrás, eu tive um processo muito complexo com a depressão. Eu perdi o meu avô, que pra mim era como um pai também, era a base pra mim. Sabe aquela pessoa que é o teu confidente, que você pode contar qualquer coisa? E a gente tinha esse relacionamento muito profundo. E quando ele partiu, foi como se tivesse aberto um buraco na minha vida, uma falta. Então eu sentia esse amor e eu sentia que ele também me amava, e de repente ele partiu no tempo dele, né? E dentro disso eu não consegui lidar com a perda. E eu fui entrando num processo de me deprimir, de tristeza profunda, tristeza profunda. E aí eu tava dentro de relacionamentos que também não eram saudáveis, me colocava nessa percepção. Eu não conseguia sentir o amor por mim mesma, então não tinha um amor próprio, todos esses processos, e eu fui me aprofundando. Então nesse período eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia me movimentar. E para os meus pais, eu fingia que estava tudo bem. Então, eu acho que muitas pessoas vivem esse processo, né? Onde elas mascaram. Então, fora, elas dão risada, elas brincam, mas quando estão sozinhas, elas vivem aquela dor e aquela dificuldade, né? De compreender o próprio sentimento. E também a dificuldade de reconhecer e pedir ajuda. Isso é verdade. Então O momento, né, de pedir ajuda. Você não sabe como compartilhar, como falar isso para as pessoas. E ainda hoje, né, tem mais explicação sobre a depressão, mas antes não, né? Você tinha algum problema. Não era normal você ter a depressão. As pessoas não conseguiam compreender isso como uma doença, né? Então tinha essa dificuldade, essa resistência de buscar ajuda, de ir no médico, de fazer um acompanhamento. Só que dentro desse processo eu cheguei no ápice, onde eu percebi que ou eu buscava ajuda ou acabava ali, porque eu não tinha mais forças para viver. E de fato eu cheguei a tentar mesmo contra mim, né? Nesse processo. E aí eu olhei para os meus pais e falei, caramba, eles gostam de mim. E agora? Eu preciso dar um jeito nisso. Eu preciso de ajuda. Foi aí que eu comecei a entender que era muito mais complexo do que eu imaginava. Ou eu saía daquele buraco, ou não tinha mais para onde ir. Foi esse o momento que eu cheguei. E então eu fui buscar ajuda. Eu fui na igreja buscar ajuda, eu conversei com uma pessoa muito especial, uma amiga maravilhosa, que também me indicou, né, terapia, fazer tratamento, né, com psicólogos, e eu vi que eu precisava desse movimento, e ali começou a minha busca, porque eu precisava sair daquele lugar, não tinha mais para onde ir. E aí eu comecei a fazer tratamento, acompanhamento com psicólogos, também processos de oração, de maior aprofundamento mesmo, né? De tentar entender o que era toda aquela dor. E hoje eu consigo falar que para mim a depressão é uma doença da alma. Porque a sua alma adoece profundamente. Claro que tem todas as alterações que causam no cérebro, né? Mas que daí ela começa a gerar alterações hormonais, até enzimáticas. Isso. Suas enzimas não absorvem corretamente as vitaminas. E aí começa a virar um ciclo vicioso, Exatamente, né? porque afeta a química do cérebro. Por isso que não é tão simples também sair desse processo de depressão, Porque né? precisa de ajuda medicamentosa. Mas ela nunca Exatamente. começa... raramente ela começa na química. Ela termina ali, Ela né? termina, porque é o ápice, né? Ela chegou no nível mais alto. E quando eu percebi que não tinha saída, que eu fui buscando ajuda, eu falei, caramba, mas tem algo mais. Eu preciso começar a tentar entender. O que eu preciso entender? Eu preciso entender sobre a vida, sobre o que eu sou. E dentro desse processo de depressão, eu também comecei a ter crises de ansiedade. Então, eu tinha várias crises, ia para o hospital.
achava que estava morrendo realmente, né? Porque a É uma sensação sensação. que você tem física é como se você fosse morrer. E quando eu chegava lá, fazia os exames, não tinha nada. E daí um médico me alertou. Eu falo assim, que quando você começa a buscar, aparecem pessoas abençoadas na sua vida, que você não sabe nem explicar de onde veio essa pessoa. E aí ele sentou comigo assim na maca e ele falou, olha, tudo que você está tendo aqui, pelo teu quadro, está vindo semanalmente para o hospital e tomando medicamento, você está tendo crises de ansiedade. Isso é emocional. Quando ele falou isso, eu fiquei chocada, porque eu não imaginava que algo emocional poderia afetar o corpo. E isso começou a me instigar. Eu falei, não, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Não tem saída, eu preciso entender. Para mim sair disso, eu preciso buscar mais a presença do Criador, eu preciso me trabalhar, fazer terapia, mas eu preciso olhar para mim e entender quais eram as situações que me levaram a essas crises, né? Então, por isso você é tão boa terapeuta. Porque eu vivenciei Vivenciou muito, realmente, a todas as percepções, as sensações, o fundo do poço e o movimento de saída. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas têm pressa, né? Eu quero rápido, rapidez. E não é assim. É um processo onde você começa a olhar para dentro de você profundamente e você vai se descobrindo. E isso leva tempo. Leva. Porque você se perdeu muitas vezes. E aí, né? assim, cada vez você passa por um processo, aí você acha que entendeu. Aí daqui a pouco você entende mais um pouco sobre ele. E mais um pouco. Exatamente. E mais um pouco. Cada vez que você revisita aquele lugar, você aprende um pouquinho mais. Né? Exatamente. E isso foi essencial para sua virada de chave, né? Foi Sim. esse ponto. A escolha pela terapia, o que te levou a ser terapeuta? Quando que você percebeu que ali estava um propósito? E é muito interessante todo esse processo, porque começou justamente na busca pelo propósito. Porque quando você começa a praticar o autoconhecimento, em algum momento você vai se questionar, tá, mas por que eu tô aqui? Qual é o significado da minha vida? Afinal, qual é o sentido de estar aqui? E quando eu comecei a me questionar isso, eu comecei a ter conversas, né, com a minha família e questionar como eu era na infância, o que eu gostava de fazer. Porque eu percebo que muitas vezes também a gente cria uma fantasia do propósito, como algo magnífico e perfeito. Que e vai às te vezes, levar no ápice da felicidade. isso. Né? E às vezes é algo muito simples, que sempre teve ali na tua infância, mas que você não conseguia perceber. E todas as pessoas que eu conversava, elas falavam assim, desde pequena você gostava muito de escutar. Você escutava as pessoas. Então, as pessoas mais velhas sentavam com você e contavam a vida delas. Então, você sempre estava escutando as pessoas. E aí eu comecei a pensar, se foi uma habilidade, né, que sempre teve comigo, então é isso. É a escuta. Por que não? É algo simples, né? Mas escutar. E realmente as pessoas sempre me procuravam para conversar sobre as suas vidas, para se abrirem. Eu estava lá, por exemplo, pegando um ônibus. Sentava alguém e esse alguém contava tudo para mim, ali em minutos, né? Então eu achava interessante. Eu falava, nossa, mas por que as pessoas se sentem à vontade, né? De contar suas vidas assim, imediatamente. E daí eu falei, tá, mas agora eu entendi o que faz sentido pro meu coração. Mas o que eu faço com isso? E eu comecei a pedir orientação. Eu comecei num processo de oração, de pedir, Criador, realmente faça o que o Senhor deseja de mim. Então me mostre qual é o melhor caminho, qual é a melhor jornada, né? O melhor processo para mim daqui para frente. E foi assim que foi acontecendo devagar. Então eu comecei a fazer processos gerenciais, aí comecei a fazer um estágio numa contabilidade, e a mulher que trabalhava comigo, minha superior, ela começou a falar sobre as terapias integrativas. E até então eu não sabia, eu não conhecia, era o tradicional. Aí ela conversou, indicou uma terapeuta maravilhosa que me ajudou muito também na época do processo que eu estava vivenciando. E eu comecei então a ter essa experiência com a terapia integrativa, né, de ser atendida primeiro. E gostei muito.
Só que eu tinha uma questão que eu queria muito entender, que eram os meus sonhos. Eu tinha muitos sonhos, muitas percepções, e às vezes eu tinha a sensação de que aquilo acontecia mesmo. E aí, conversando com essa terapeuta, ela me indicou um curso. Ela falou, olha, faz o curso de Theta Healing, que é esse processo de você se conectar com o Criador e buscar mais respostas, que vai ser muito bom para você. E olha só como é fantástico, né? Porque quando você entende e se abre, parece que a vida se alinha para que as coisas aconteçam. Aí essa minha colega de trabalho, a gente já não trabalhava mais juntas, eu já estava em outro lugar, me manda uma mensagem, olha, tem um curso maravilhoso que você precisa fazer, eu já conversei com ela, passei o teu contato e você vai fazer esse curso, porque ele é para você. Quando essa professora entra em contato comigo, era justamente o curso que a minha terapeuta tinha falado para mim. E aí, naquele momento, eu falei, caramba, é para ser isso. Porque sem se conversarem, né, é exatamente o curso que tinham me indicado, que era o Theta Healing. E aí, a professora foi ótima, assim, ela, não, vamos negociar, ver a melhor forma para você, e você vai fazer. E eu topei fazer o curso. E como é que foi o início disso, assim, como você começou a trabalhar, e aí você teve inseguranças, ou pra você já fluiu, assim, do curso, você saiu já trabalhando muito bem que isso te... Foi tão maravilhoso aquela experiência de sentir essa conexão, esse processo, que eu queria sair de lá, simplesmente montar uma banquinha na rua e falar, por favor, sentem aqui, vocês precisam ter essa experiência. Eu tinha certeza que eu queria levar aquela sensação para as pessoas. Mas de início, a minha intenção do curso era realmente me aprofundar em mim mesma, né? No meu autoconhecimento, me entender melhor, entender esses sonhos intuitivos que eu tinha. Mas aí, eu já queria testar nas pessoas. Então, eu comecei primeiro gratuitamente. Então, eu chamava minhas amigas, olha, vem aqui em casa, eu preciso testar algo aqui para ver como que vai ser. E começou nesse processo gratuito. Só que logo no primeiro mês, já começou a aparecer pessoas que queriam fazer esse movimento pago também. Então, meio porque que... as amigas gostaram, provavelmente falou, Isso. olha, né? Ela foi tá... interessante, foi bom. Então, foi quando eu entendi o meu propósito e eu pedi orientação. Então, eu acho que é muito isso, você sair do ego, sabe? Você perceber que existe algo maior do que você. E você se permitir ser conduzido. E as portas foram se abrindo. E disso tudo, tem alguma história marcante que você pode compartilhar com a gente? Ai, sempre tem muitas histórias, né? Mas dentro da terapia, a gente também respeita, né, o processo de cada um. Então, eu não saio comentando tudo o que acontece. Mas tem uma cliente especial maravilhosa que ela está comigo desde o início. Então, desde quando eu comecei a atender, ela já acreditou e já confiou no meu trabalho. E ela tinha um sonho de viajar para fora do país, de conhecer outros lugares, mas ela não conseguia se organizar, não fluía, não acontecia. E quando nós começamos a olhar para os medos, as inseguranças, até mesmo, sabe quando a pessoa tem aquela sensação de que todo mundo tem inveja e que sabota? Quando nós começamos a liberar essas camadas, o caminho dela foi se abrindo. E hoje eu atendo ela em diversos lugares, sabe, em diversos países diferentes. E isso para mim é muito gratificante, porque eu vi todo o processo dela, sabe, de evolução. Tô querendo, eu vou anotar isso na minha listinha, acho que eu vou querer fazer essa. Coloca no menu que eu acho que eu gostei. Nossa, é muito interessante. Não, é muito interessante. Você tá falando dela e parece que eu tô me vendo. Que tem esse desejo, mas parece que algo tá não sabotando. só com viagens, mas com outras coisas, assim, que já cheguei muito próximo, né? E ó, eu fazendo terapia aqui online, né? Com vocês, ó. Vamos comigo. Se você tem isso, vamos perguntar. Que muitas vezes eu tô próxima daquilo que eu desejo e algo acontece, né? Não sei se me auto-saboto ou, né? Parece que acontece algo, um evento, algo que interrompe. A autossabotagem é algo muito real, que acontece muito na nossa vida. Que é justamente isso que você tá falando. Eu tô quase lá, mas aí surge um impedimento. Mas a maioria dos impedimentos são justamente a autossabotagem. Né? A gente se sabotando. Então vem a dificuldade de compreender como será vivenciar aquela situação. Então, por exemplo, eu nunca fui para fora do país. Eu sei qual é a minha realidade aqui.
E o meu corpo, a minha mente, ela tá adaptada a essa realidade. E quando eu vou dar um salto, uma mudança, ela tende a resistir isso. Porque ela não sabe, em essência, como será essa vivência. Então, muitas vezes, a nossa mente, ela nos engana, né? Ela nos faz viver a mesma coisa. E repetir novamente. Pra ficar seguro. Pra dizer seguro. que aqui você tá seguro, aqui tá tranquilo, né? Exatamente. E, assim, o olhar de quem cuida, né? O que mais você percebe nas mulheres que chegam até você? Assim, do lado feminino mesmo. Eu acho que ultimamente eu venho vendo muito mulheres sobrecarregadas, com excessos, aonde ela assume a responsabilidade de tudo. Da sua casa, dos relacionamentos, no trabalho, e ela se esquece de si, porque ela não consegue dar conta de todo esse excesso de bagagem. Então, muita sobrecarga e uma dificuldade de encontrar o ponto de equilíbrio de maior leveza. E até mesmo de dividir essas cargas, né? E o que você acha que as mulheres precisam ouvir mais vezes? Que é o que, assim, que é uma fala que cura. Que toda mulher tem o dom do amor. E quanto mais amor você trabalha em si, mais amor você reflete nas pessoas à sua volta. Que lindo. É bem forte isso. E a sabedoria, né? Força, fé, né? Tudo, em tudo né? que Em você tudo. traz. E em que momento você se sentiu realmente forte? Que você falou assim, agora aquela etapa ficou para trás, eu tô forte, eu tô fortalecida. E isso é página virada. Eu acho que quando eu comecei a olhar para o processo que eu passei da depressão e da ansiedade, e ele não doeu mais. Não doeu mais. Eu acho que ali eu entendi que eu tinha superado aquele processo. Porque a superação de um processo é quando você fala sobre ele, mas você fala com leveza, ele não dói mais. Não dá aquela angústia em falar sobre o processo que você vivenciou. E como que a espiritualidade e o autoconhecimento impactam agora na tua jornada? Em tudo. Eu acho que em todo aspecto. Porque não existe espiritualidade sem você olhar para a emoção, sem você olhar para o corpo, sem você olhar para a mente. Então é um conjunto que precisa ser trabalhado constantemente. E quando você trabalha, você vive melhor. Não tem como você não viver melhor trabalhando todos esses pontos na sua vida. Ah, isso é verdade, né? Não, existem pedaços que a gente não consegue separar, né? Sim, é o todo, né? Eu acho que essa é a visão holística, né? É você ter esse olhar do todo. Agora a gente vai falar do brilho da Ana, que tem muito brilho essa mulher. Se você pudesse se descrever a mulher que se tornou agora em uma única frase, qual seria? Transmutação. Porque todos os processos que eu vivenciei, eu pude transformar e ressignificar. E o que você diria para aquela Ana de antes? Que estava perdida, em dúvida, com medo? Você olhando para ela agora, o que você fala para aquela Ana? Eu falaria para ela que ela nunca esteve sozinha. Não tenha medo, porque Deus está com você. E você não precisa sentir medo da solidão. Ana, você é incrível. Foi uma alegria enorme te ouvir, te sentir aqui, aprender com a sua história. Você é um presente de mulher mesmo. Tá? Você é uma presença que vibra essa energia de paz, de resolução. Assim, você consegue transmitir isso na tua fala. E eu queria perguntar onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Ah, sim. Para me encontrar nas redes sociais é anaoliveira.osiria. Deixa uma mensagem final para quem está te ouvindo e talvez esteja precisando de uma luz, um norte, né? É algo que está vindo no teu coração. Eu tenho algo que eu carrego que vem justamente desse meu avô, né? Os meus avós, para mim, são pessoas incríveis, que é a seguinte: tudo é possível. Só a morte é irreversível. Porque enquanto o seu coração estiver batendo, tem a oportunidade de você mudar e de você viver feliz. Obrigada. Terminamos com essa frase maravilhosa, com esse ensinamento.
E eu queria dizer pra você não esquecer. Você já se inscreveu aqui no canal? Já ativou o sininho de notificações? Já foi lá no Instagram e seguiu a nossa página @gcastcortes e @Gazeta do Paraná? O nosso canal no YouTube você já conhece. Gcast Diamant Gazeta do Paraná. Muito bem-vindos sempre. Fiquem à vontade para maratonar os outros episódios, porque nós temos pessoas incríveis, assim como a Ana, que está aqui hoje conosco. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Que Deus nos abençoe. Até lá. Quer mais mobilidade? Está pensando em trabalhar com entregas? Ou até mesmo realizar um sonho de ter uma moto 0 km? A P1 Aluguéis de Motos tem a solução perfeita para você.